Vamos lá, galera, vamos dar continuidade em noções de software, considerando as classificações quanto ao licenciamento. O objetivo agora é falar sobre o software de domínio público. O que é um software de domínio público? Bom, a premissa é aquele software que não tem autoria ou que não tem direitos autorais. Quando a gente coloca que não tem autoria, muitas vezes é difícil de entender. Então eu vou contextualizar. Ainda que o contexto não caia em prova, eu acho que é importante para criar um significado, né? Para que você consiga entender e lembrar. Então vamos lá. Eu ganhei meu primeiro computador na década de 80. Eu tinha um Hotbit, um MSX. E eu era criança, adolescente, e me lembro de ir à banca de jornal comprar jogos. Só que os jogos eram impressos. Naquela época não havia CD, DVD, a gente ainda trabalhava com fita. Mas na banca de jornal vendia revistas de jogos. Aí, por exemplo, eu comprava lá uma revista do Ping Pong. A revista tinha lá 50, 60 páginas. Eu era uma criança, letra pequenininha. Eu ia digitando lá aquelas 50, 60 páginas. Quando eu terminava de digitar, o jogo funcionava. Caramba, às vezes eu ficava dias com o computador ligado, digitando, com medo de faltar luz e perder tudo. E só depois que eu terminava de digitar é que eu podia salvar numa fita cassete e levar para meus colegas na escola para compartilhar os jogos com eles. Naquela época, era comum que os outros colegas também digitassem outros jogos e a gente ia trocando os jogos. Percebam que os jogos eles eram publicados em revistas. A gente conseguia ver como os jogos eram feitos. A gente digitava aquilo. E durante a digitação, às vezes eu queria aumentar o tamanho da bolinha, mudar a velocidade, e aí eu começava a mexer nas variáveis e ia desenvolvendo um raciocínio lógico que permitiu que eu aprendesse a programar muito cedo. Os joguinhos foram um estímulo para que eu gostasse, né, da computação. E eu estou querendo dizer para vocês que naquela época ninguém estava preocupado em determinar quem era o dono de qual trecho no código. A gente mexia nos códigos e compartilhava. E a gente queria que os jogos ficassem melhores, a gente queria que as coisas ficassem melhores. Era uma época, lá atrás, onde as grandes empresas elas estavam preocupadas em ganhar dinheiro com hardware, fabricando equipamentos. E os programas, muitas vezes, eram desenvolvidos dentro das academias, dentro das universidades, dos centros de pesquisa. Então, havia muitos cérebros meio que trabalhando de graça, no sentido de produzir conhecimento, porque entendiam que aquilo ia colaborar, né, com a evolução da computação e com a melhora dos ambientes de trabalho. Né? Havia uma questão filosófica por trás da computação, né, da evolução tecnológica e desse saber compartilhado. Então, muitos programas eram feitos, ninguém se preocupava em determinar a autoria e eram compartilhados, publicados em artigos, impressos, para que a comunidade científica pudesse dar continuidade àquele saber e avançasse no desenvolvimento dos softwares. Isso funcionou durante um período. Um sistema operacional que era de domínio público era o Unix. O Unix era um exemplo de programa de domínio público. Até que uma empresa, salvo engano, a AT&T, foi lá e registrou o Unix e passou a se tornar proprietária desse sistema operacional. Com isso, empresas começaram a pegar programas de domínio público, melhorar, registrar e comercializar esses programas. E aquilo que era de domínio público acabou se tornando proprietário. Professor, ainda não estou entendendo.
Então vamos dar mais uma viajada. Vamos sair um pouquinho do software. Vamos pensar em outras coisas imateriais que a gente tem aí no dia a dia e que se desconhece a autoria. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, parabéns para você. Todo mundo sabe cantar a música, né? Quem é que fez? Cara, pior que hoje, a autoria do parabéns para você. Sendo que já tem tanto tempo que essa música foi criada, essa cantiga, que ela está em domínio público. Então, no caso das músicas, depois de 70 anos que aquela música tem um direito autoral preservado, ela cai em domínio público. Há músicas que realmente há cantigas que se desconhece o autor. Se eu começar a perguntar aqui, atirei o pau no gato, ciranda cirandinha, a gente tem várias cantigas de criança que de fato são de domínio público, até porque não se conhece o autor, não se sabe quem fez. Agora, se você pegar uma dessas músicas, mudar o jingle, mudar a letra, né? Atirei o taco no gato, tô... Ah, ficou feio. Mas o cachorrão não morreu, reu. Sei lá, se você tiver essa mudança, essa versão modificada, ela pode se tornar proprietária. Por quê? Se aquilo está em domínio público, quem é que vai reclamar? Entendi. Então, é possível, né, pegar algo que está em domínio público, modificar, aprimorar, melhorar, e essa nova versão vir a se tornar proprietária. E aí você passar a ter os direitos autorais sobre essa versão modificada. Legal? Então, quando eu falo de domínio público, o domínio público, o software de domínio público é aquele que não está sujeito a direitos autorais. Seja porque não se sabe a autoria, seja porque esse direito entrou em decadência depois dos 70 anos. Seja porque os direitos foram renunciados pelo autor. Pode ser usado, modificado, distribuído, sem restrições. Isso permite, inclusive, que versões modificadas possam se tornar proprietárias. Não há restrições de licenciamento. Pode ser integrado em um projeto, pode ser parte de um sistema maior, que pode vir a ser comercializado ou não. Não há necessidade de permissão para modificar ou redistribuir um software que é de domínio público, porque não se tem mais direitos autorais sobre ele. Quando a gente pensa em software, a legislação, que é uma legislação recente, inclusive, ela assegura os direitos autorais do software por um prazo de 50 anos. Pessoal, a verdade é que quando a gente pensa em computação, 50 anos é muita coisa. Então, imagina, a computação ela tem 70 anos. Então, programas de 50 anos atrás não vão ser tão relevantes ou tão interessantes, mas o fato é que daqui a, exemplo, 50 anos, alguém vai poder fazer a engenharia reversa de um sistema operacional proprietário, estudar, modificar, né, aquele código que até então era protegido por direitos autorais, vai cair em domínio público. Bom, essa é a legislação brasileira. O governo, ele mantém um portal de domínio público. Aqui, ele trata mídias como livros, músicas, vídeos. Não há programas de domínio público. Reitero, até porque programas de 50 anos atrás não vão servir para a gente, para a arquitetura de computadores que a gente tem hoje. Mas eu acho interessante você saber disso. Se você quiser pegar uma obra lá de Machado de Assis, por exemplo,
você pode entrar nesse site de domínio público, domíniopublico.gov.br, mantido pelo governo federal. E aqui você escolhe o tipo de mídia: imagem, som, texto, vídeo, categoria. Educação, há um monte de categorias. Autor, sei lá, Machado de Assis. E aí eu mando pesquisar. Olha que legal. A Carteira, a Cartomante, a Causa Secreta, todos esses livros, eles podem ser distribuídos, eles podem ser lidos. Isso não é pirataria, porque já está em domínio público, que já tem mais de 70 anos. Então isso caiu em domínio público. A gente pode comprar na livraria? Pode. A editora que quiser, ela pode pegar e imprimir um livro desse e colocar para venda. Entendi. Ela vai cobrar provavelmente o custo da impressão, do papel, né, do transporte. Vai ser um custo relativamente baixo, até porque senão outra editora vai lá e vende. Tá. O domínio público pode ser vendido? Pode. Né? Se alguém imprimir e vender. Se você não quiser comprar, você vai lá e baixa. Pega emprestado. Entendi. No caso dos livros, das músicas, do que não é software, o prazo é de 70 anos. Isso não é relevante para a minha matéria. Eu só estou acrescentando. São leis diferentes. A lei do software e a lei das propriedades como livros, vídeos, áudios, músicas. A lei de direitos autorais mais genérica. Vamos ver como é que cai na prova. Assinale a alternativa que descreve um software de domínio público. É aquele que possui direitos autorais? Negado. É aquele que possui direitos autorais? Não. É aquele que não possui direitos autorais. Pode ser copiado, distribuído, modificado, porque não tem direitos autorais. Letra D. Não possui direitos autorais. Errado. E possui direitos autorais. É o que não possui. E a letra E? A letra E colocou corretamente o não. Mas ele nega aqui, ó. Não pode ser modificado ou redistribuído. Você pode pegar uma cantiga, modificar ela? Pode. Pode, inclusive, se tornar proprietário da versão modificada. Então, gabarito aqui, letra C. Agora, qual o problema? O problema é que, imaginem um monte de cientistas, um monte de pesquisadores trabalhando, desenvolvendo soluções. Aí vem uma empresa lá, pega aquela base, investe, modifica e cria uma versão melhorada, paga. Aí quem é que ganha dinheiro? Quem fez a base ou quem modificou? Quem modificou. Isso começou a parecer injusto e fomentou uma filosofia a favor do software livre. O software livre adotou como ícone esse bicho chifrudo. Já viram? Quem é que sabe o nome desse bicho aí? Esse bicho é um bicho chamado de GNU. Esse GNU, ele ainda não foi domesticado, né? Se adotou o bicho chifrudo porque se entende que esse bicho chifrudo ele vai ser livre a vida inteira, né? O chifrudo não está amarrado a ninguém. O chifrudo é livre, livre. Esse bicho chifrudo, que parece um búfalo, né? Chamado GNU, faz trocadilho com uma sigla. GNU
not Unix. Vocês lembram que eu falei que o Unix ele era de domínio público e se tornou proprietário? Então, a filosofia do GNU, GNU é o bicho, GNU é a sigla. A filosofia GNU, ela quer dizer o quê? O GNU não é igual ao Unix. Ele vai ser livre a vida inteira. GNU not Unix. E como é que a gente vai garantir que um programa GNU vai ser livre a vida inteira? Como é que a gente vai estabelecer essa liberdade? Compreendam a problemática. Qual era a problemática lá? Renato vai e cria um programa, o ABC. A empresa tal gosta do programa, pega esse programa, cria o programa ABCDE, vende, fica rica e o Renato fica pobre. Ah, o Renato colaborou, legal. Isso é injusto. Então, a lógica é, eu vou criar um programa ABC e você pode até modificar, mas esse programa modificado vai ter que continuar sendo livre. Ele não pode se tornar proprietário. GNU not Unix. Esse programa não vai deixar de ser livre. O software de domínio público, ele não tem nenhum tipo de restrição. O software livre, ele tem uma restrição muito importante. Qual é? Originalmente, o software livre traz como restrição o fato dele não poder deixar de ser livre. É essa restrição que, inclusive, vai perpetuar a liberdade. Porque se eu crio um programa, digo que ele é livre, coloco na internet, você pode estudar, pode modificar, pode melhorar, mas isso tudo que você fizer, quando você for tentar compartilhar, distribuir, vender, vai ter que continuar sendo livre. Você vai ser o autor da versão modificada, mas ela não vai poder deixar de ser livre, de ser distribuída com a mesma licença. Essa é a característica dessa filosofia GNU. E com essa filosofia surge a FSF, que é uma fundação de software livre. E aí, o software livre, de maneira equivocada, começa a ser confundido com software gratuito. Por causa da palavra free, que dá essa ambiguidade, essa característica de gratuidade. O fato é que o software livre é gratuito, mas não é a gratuidade que define a liberdade. O software livre, ele vai ser classificado como tal porque ele tem um código-fonte aberto, qualquer um vai poder estudar, vai poder modificar, vai poder adaptar, melhorar, e as versões modificadas não vão poder deixar de ser livres. Então, Richard Stallman foi um professor, um cientista, um pesquisador, que era, inclusive, ligado ao MIT, o Instituto de Massachusetts, que é o MIT. Ele lança um projeto chamado Projeto GNU. Tem uma história por trás de um driver de uma impressora que estressa ele. O fato é que ele lança essa filosofia e ele promove a criação de um sistema operacional livre, inspirado no Unix. Em 1985, Stallman funda a FSF, que é a Fundação de Software Livre. Legal. E essa fundação, ela percebe a maneira legal de garantir a liberdade, que é criando uma licença, estabelecendo a autoria e criando uma licença. Então, o software livre, ele tem autoria. Só que ao invés de manter a propriedade daquele programa, o autor, ele estabelece uma licença pública. E essa licença pública, ela estabelece condições de uso, dando liberdade para estudar, modificar, disponibilizar, e ela tem um caráter irrevogável. Então, o autor não pode voltar atrás. Ela é
irrevogável. Vamos ver. O software livre respeita a liberdade dos usuários e da comunidade. O termo se refere à liberdade de usar, estudar, modificar e distribuir. É o MED. O código-fonte é disponibilizado e os usuários têm a liberdade de alterar e distribuir suas versões modificadas. O software livre, ele pode ser gratuito, mas não é isso que o define. Repete. Olha só, gente. Ônibus é livre? O serviço de transporte público é livre? É. É gratuito? Depende. Eu pago, mas o idoso tem gratuidade, o estudante tem gratuidade. Há cidades, inclusive aqui no estado, onde o transporte público é gratuito. O município que provê. Então, depende. Perceba, ser livre, ser público, não quer dizer que é gratuito. Você pode vender, mas você também tem a liberdade de obter de graça. O livre é que qualquer um pode acessar. O jornaleiro, ele pode vender um DVD de software livre. Você pode comprar ou você pode baixar na internet. Normalmente, o custo do software livre é baixo, porque se cobra pela distribuição e não pelo desenvolvimento. E se você comprar, ele continua sendo livre. Então, você pode distribuir. Um coleguinha pode comprar o DVD na banca e passar para toda a sala? Pode, não tem pirataria. Vamos lá. O software livre pode ser gratuito, mas não necessariamente. Exemplos de software livre. O Linux, que é um sistema operacional. O GIMP, que é para imagens. O Mozilla Firefox, que é um navegador. Aqui, pessoal, o ícone do copyright, todo mundo conhece, que é o C com o C circunscrito aí, né? E o copyleft? Copyleft é um trocadilho com copyright. Você perceba que ele inverte a posição do C, e enquanto o copyright é direito, o copyleft é esquerda. O que quer dizer isso? No copyright, todos os direitos são reservados ao autor. O copyright é proprietário. No copyleft, tem um autor. Porque se não tivesse autor, era de domínio público. E se fosse de domínio público, alguém podia ir lá, pegar e se apropriar. Então, no software livre, a gente tem um autor. Só que esse autor estabelece uma licença pública e concede liberdades. O autor concede as liberdades. Se você quiser se apropriar, o autor vai entrar na justiça. Tem um autor. O autor, o dono, disse o quê? Você pode usar o meu, mas ele vai ter que continuar sendo livre. Isso é o copyleft. Então, o copyleft, ele traz uma restrição. A restrição é ter que continuar sendo livre. Perpetuar essa liberdade. Eu não posso me apropriar de algo que tem copyleft. Beleza? Legal. A licença criada originalmente para o software livre é a GPL, Licença Pública Geral. GNU GPL, lembra lá, GNU Not Unix, Licença Pública Geral. É a licença que foi criada pela Fundação de Software Livre. Ela possui 4 liberdades básicas. Primeira liberdade, essas liberdades 4, elas são numeradas de 0 a 3. Isso também pode cair na prova. São 4 licenças, são 4 liberdades na licença, básicas, né, essenciais, numeradas de 0 a 3. Liberdade 0. Liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Então, o software livre ele não tem vedação para uso comercial. Pode ser usado para uso
pessoal, educacional, profissional, não interessa. Para qualquer propósito. Liberdade 1. Estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Para isso, o código-fonte tem que estar aberto. 2. Liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar outros. Essa redistribuição pode ser gratuita ou mediante uma taxa. Liberdade de distribuir cópias das suas versões modificadas. Então, se você alterar um programa, aquele programa, caso venha a ser distribuído, vai ter que ir junto com o código-fonte. Dessa forma, você vai dar a chance da comunidade se beneficiar das suas mudanças e dar continuidade ao seu projeto. Você vai ser autor das suas modificações, mas você vai ter que citar a base. Citar a autoria da base. Legal. Características da GPL. Cobertura completa. A GPL impõe um copyleft forte. O que significa isso? Qualquer um que a utilize, que integre um programa ou que seja derivado de um código sobre a GPL, também vai ter que manter a licença GPL. Então, começou GPL, vai ter que ser GPL para sempre. E aí, um exemplo é o próprio Linux. Quando o seu desenvolvedor, o Linus Torvald, cria o Linux, ele coloca a GPL. E eu me recordo na década de 90 que havia gente mentirosa que falava assim, ele está deixando livre agora, depois ele vai se apropriar, vai querer vender que nem o Windows. Ele não podia fazer isso. Porque a partir do momento que ele coloca o Linux sob essa licença GPL, ele vai ser reconhecido como autor, o desenvolvedor que o criou, o Linus. Entretanto, ele não pode revogar a licença. Então, esse programa vai ser livre a vida inteira. E qualquer variante dele vai ter que ser o quê? Protegido pela GPL. Vamos para a próxima. Propagação de liberdade. O objetivo da GPL é garantir que todas as versões e derivações permaneçam livres. Essa restrição de copyleft que o examinador, eu trago no slide, essa característica de copyleft é que vai perpetuar a liberdade. Restrições de uso em software proprietário. Você não pode se apropriar. Programas licenciados sob a GPL não podem ser incorporados em programas proprietários. Eles vão ter que ser mantidos em GPL. Legal. Quais são exemplos de programas protegidos pela GPL? Exemplos de programas que são livres. Apache, que é usado em servidores web. O GNOME, que é usado em distribuições Linux, é uma interface gráfica. O LibreOffice, o OpenOffice, o antigo BROffice, o KDE, que concorre com o GNOME em relação à interface gráfica, o Firefox, o Thunderbird, o GIMP, são exemplos de software classificados como livres. E todo software livre tem essas características de poder ser modificado, estudado, executado e distribuído, né? Não na ordem que eu falei. É o MED. Modificar, estudar ou executar, distribuir e estudar. Legal. MED. Vamos para as questões. Primeira questão. O conceito de software livre é diferente do conceito de software de domínio público. Qual a diferença? O software de domínio público não tem autoria ou não tem direitos autorais, enquanto o software livre tem direitos autorais. Se você quiser ficar anônimo, você tem que passar os direitos autorais para a FSF. Você tem que passar para uma fundação de software livre.
Então, o software livre, ele tem autoria, mas ele é protegido por uma licença pública. No caso, o principal exemplo é a tal da GPL. O primeiro garante as prerrogativas de autoria do programador, enquanto o segundo surge quando o software já se tornou bem comum, segundo a legislação de cada país. Legal. A questão está certa. O software livre, ele mantém a autoria. O software de domínio público, não. A gente considera que o domínio público é um bem comum, pode ser usado por qualquer pessoa. E aí no Brasil, um exemplo do software é depois de 50 anos, um exemplo da música é depois de 70 anos. Legal. Agora, não é só a GPL que existe, não. Existem outras licenças. A BSD é uma licença que foi criada pela Universidade de Berkeley. E a característica dela é que ela não tem o copyleft. Ela vai ser uma licença que vai ter menos restrições que a GPL. Então, essa licença, ela é mais semelhante ao domínio público. Porque ela possibilita que a pessoa pegue aquele programa e crie um programa proprietário baseado no programa licenciado pela BSD. Então, se eu tenho um programa GPL, qualquer versão modificada vai ter que ser o quê? GPL. Aqui eu estou colocando versão 1, versão 2, versão 3, versão 4. Agora, se eu tenho um programa licenciado com a BSD, é possível que a segunda versão seja GPL. É possível que peguem o BSD e criem um proprietário. É possível que mantenham o BSD. Aí essa versão vai continuar, né, sendo menos restritiva. Ela garante a autoria do código original, mas permite que as versões modificadas possam utilizar outras licenças, sendo, portanto, mais liberal, o que vai torná-la mais próximo do conceito de domínio público. É de domínio público? É que o domínio público, ele muitas vezes não tem autoria. A BSD, ela tem autoria. Só que o autor disse assim, não, você pode fazer o que você quiser. É o BSD. Você só vai preservar o meu nomezinho. Mas se quiser colocar essa segunda versão proprietária, pode vender. Modifica e vende. Legal. Como é que é na prova? Diferentemente da licença BSD, a GPL não impõe restrições de distribuição de códigos modificados. Não impõe restrições na distribuição de códigos modificados. E aí? Essa questão está errada. É o contrário. Diferentemente da GPL, a BSD não impõe restrições na distribuição de códigos modificados. Então, está trocado. Pessoal, não entendi. A GPL, ela condiciona que qualquer versão modificada tem que continuar sendo livre. Isso é uma restrição. É o copyleft. Já a BSD, você pode, inclusive, se apropriar. Entendi. Por isso a questão está errada. Licença LGPL. São variantes que vão surgindo. Há uma penca de licenças. A licença LGPL, ela está ali no meio do caminho. Enquanto a licença BSD, ela tem menos restrições que a GPL, a LGPL garante a autoria do código original,
mas permite que as versões modificadas possam utilizar GPL ou licenças proprietárias, sendo, portanto, mais liberal. Essa LGPL é como se ela tivesse em relação às restrições entre a BSD e a GPL. Qual seria uma diferença? Na GPL, qualquer programa que integre ou seja derivado de uma GPL deve ser distribuído com a mesma licença, GPL. Na LGPL, as bibliotecas, que são funções de programação, vamos colocar assim, sejam usadas em software proprietário, desde que as modificações feitas na biblioteca em si sejam disponibilizadas sobre a LGPL. Então, ela tem um copyleft mais flexível. É o que a gente vai levar para a prova. É muito importante? Na prática, não. Na prática, vale a pena você saber que há outras licenças. A gente tem a licença Apache, a licença Mozilla, a gente tem a licença do próprio MIT. Há outras licenças que têm semelhanças que as tornam próximas da GPL e que por isso também são reconhecidas como licenças de software livre. Legal? Vamos para as questões. Isso é muito importante. Aí a gente já foca realmente naquilo que cai. Pessoal, no próximo bloco a gente vem trabalhando questões acerca do tema. Vamos que vamos.